Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no livro de 1 Reis, no capítulo 12, do verso 6 ao 15. O tema, insensatez de Roboão. A palavra nos diz assim: o rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te diz: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel e seguindo o conselho dos jovens, e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Meus amados, o temor que tinha a Deus no princípio de seu reinado levou Salomão a se tornar o mais sábio rei existente, mas ele não soube transmiti-la ao seu filho. Por isso, o reinado de Roboão se caracterizou desde o início por grande insensatez e falta de temor a Deus, destoando totalmente do próspero reino que era Israel anteriormente. Ao lidar com a primeira demanda em seu reinado, Roboão iniciou com prudência, ao não se precipitar com a resposta, pedindo um prazo aos súditos e também consultando aos seus conselheiros, tanto os antigos como os novos. Mas a sua decisão foi muito insensata. Ele não deu ouvido aos conselheiros mais experientes e recusou não só atender ao pedido do povo, como também prometeu aumentar em muito a carga que já era pesada. O resultado iria ser desastroso. Ele perderia o governo sobre 10 das 12 tribos de Israel. Seu erro aconteceu quando ele rejeitou o conselho dos anciãos, aqueles que há muito estavam acostumados a lidar com complexas situações do reino e de seu povo. E, ao mesmo tempo, ele deu ouvidos ao conselho dos mais novos, não em idade, pois todos tinham por volta de 41 anos, mas aos inexperientes em administrar, insensíveis à causa do povo por serem prepotentes e arrogantes. Roboão, ao seguir ao conselho deles, demonstrou que pensava e agia da mesma forma. Durante toda a vida, meus amados, diariamente tomamos decisões, umas mais importantes, outras nem tanto, mas em todas elas precisamos ter muita cautela, sempre pedir ao Senhor sabedoria, inclusive ao recebermos o conselho de alguém. Todo cristão deve pautar suas decisões sempre nos princípios e conselhos de Deus. Eles sobrepõem a qualquer outro pensamento ou vontade, não importa de quem seja, pois o Senhor é conhecedor de tudo, incluindo o futuro. Por isso, sempre enfatizamos que necessitamos manter um relacionamento íntimo e diário com Deus, inclusive para identificar a diferença entre o certo e o errado e saber lidar com os bons e maus conselhos. Em Salmos 1, do verso 1 ao 3, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, e em outra tradução, dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Meus amados,
Que a palavra do Senhor possa nos abençoar de tal forma que sempre os princípios e conselhos do Senhor sejam presentes em nossas vidas diariamente. Que Deus nos abençoe.